Oi, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio da nova temporada do Ilustre Podcast. E antes da gente chamar o nosso ilustre convidado, vamos lembrar para você mais uma vez, segue o nosso canal no YouTube do podcast, Ilustre Podcast. Fique sabendo também dos nossos episódios toda quarta-feira no @ilustre.podcast. Esse é o nosso Instagram. E se quiser ouvir nas plataformas digitais sonoras, acesse o Spotify, o Google ou o Apple Podcasts. E sem mais delongas, vamos conversar com o atual diretor-presidente da Educativa FM de Piracicaba, um homem do rádio nos 100 anos do rádio do Brasil, Antônio Carlos Bonassi. Oi, Bonassi, seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. A questão que abre aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, sempre diz respeito à origem do ilustre convidado, da ilustre convidada. Agora é a sua vez. Diz pra gente da sua família e da cidade que você viu quando nasceu. Também a diferença dessa cidade antiga, de certa forma, né? Já distante, relativamente distante no tempo, e a cidade que você vê hoje. Caro amigo Érico San Juan, é um prazer estar no Ilustre Podcast. Lembro-me de você, dos trabalhos que você desenvolveu na Caterpillar quando eu estava lá, inclusive fazendo caricaturas e tudo mais, mas agradeço essa oportunidade de estar conversando com os ouvintes do Ilustre Podcast. É a minha primeira vez num podcast, então eu espero corresponder à expectativa da audiência aí, né? Falando um pouquinho sobre a minha vida, né? Eu nasci em 1957 e lá se vão 65 anos, né? Nasci aqui em Piracicaba, venho de uma família bastante grande, eu sou o quarto filho de 10, né? Nasci no bairro São Dimas. E naquela época, Piracicaba era bem diferente do que é hoje, né? Algumas pessoas, embora Piracicaba sempre esteve na vanguarda, mas eu ouvia muito dizer que Piracicaba era fim de linha. Eu nunca acreditei muito nisso e eu acho que eu estava certo. Realmente porque Piracicaba ela já foi conhecida como o Ateneu Paulista, devido ao nível de ensino que tinha aqui na cidade, aos brilhantes e ilustres professores que tem aqui na Exalc, o setor de pesquisa e tudo mais. Então, eu acredito que Piracicaba, hoje, ela se desponta como uma cidade de ponta aqui no Brasil. Ela é uma referência em muitos aspectos, principalmente na área de tecnologia, né? Isso é a Piracicaba de hoje. Mas vamos voltar lá atrás, né? Quando eu nasci na década de 50, 1957, falando um pouquinho da minha infância. Como eu disse, venho de uma família grande. Uma família grande e meu pai era operário, trabalhava na Mausa. Numa família de 10, apenas meu pai trabalhava. Então, todo mundo tinha que ajudar no desenvolvimento ali da família. Minha mãe sempre foi doméstica, né? Ela nunca trabalhou, então era meu pai que sustentava toda a família. As minhas duas primeiras irmãs, a Olga e a Páscoa, então eram mulheres. Se fosse homem, podia começar a trabalhar mais cedo, mas as meninas começavam a trabalhar um pouco mais tarde, né? Então, todo mundo metia a mão na massa, todo mundo tinha que fazer alguma coisa. A minha família fazia horta, né? Nós tínhamos horta que era para ajudar no orçamento doméstico. Meu pai é operário, a gente tinha que se virar bastante. Então, eu passei a minha infância ali no bairro São Dimas, ali próximo ao Exalc, Jardim Europa, Cidade Jardim, catando esterco para fazer horta, né? A gente fazia uma montanha de esterco que a gente punha nos canteiros e todo mundo ajudava, todo mundo trabalhava. Eu tinha as tarefas, né? Tinha que fazer a rega da horta,
E cada época, né, um era o responsável por fazer isso. Eu me lembro que a gente utilizava regador para fazer isso, regador de 20 litros. Era um molecão, mas tinha que fazer a rega de toda a plantação, porque aquilo bancava, era uma parte do sustento da nossa família. Então, nessa família que eu nasci, né, eu agradeço muito aos meus pais pelos valores que foram transmitidos ao longo dos anos, que nos deu, então, um caráter, que houve transmissão de valores, e com isso, pelo menos até hoje, eu não recordo de ter um irmão que ficou desempregado. Interessante, numa família de 10 irmãos, com crises as mais variadas possíveis pelas quais nós passamos, nós nunca ficamos desempregados. Por quê? A gente habituou a ver os nossos pais trabalhando sempre. Então, talvez esse impulso em fazer o trabalhar sempre, né, fez com que a gente sempre tivesse em atividade, sempre tivesse executando um trabalho. Virou rotina, então a gente cresceu mais ou menos nessa batida, inclusive sábados e domingos, né? Porque uma horta não pode ficar sem a rega do dia, senão a hortaliça ela vai sentir muito. E a gente comercializava essas verduras. Eu, na minha tenra infância, né, eu saía com uma sacolinha para fazer a venda para a vizinhança ali do lado. Era um dinheirinho que vinha e era muito bem-vindo na época, né? Então foi uma época difícil, claro que foi, porém, muito olhando para trás hoje, a gente pode dizer que valeu a pena. Foi um período de grande aprendizado, difícil, mas muito recompensador, porque a gente hoje olha para trás e vê que construiu uma carreira, construiu uma família, todos os meus irmãos, a gente tem as nossas famílias, com toda a referência que a gente herdou dos nossos pais e dos nossos avós, que, descendentes de italiano, né, Bonassi, sempre foi muito ligado ao trabalho. E da infância, vamos dar aqui um salto no tempo de poucos anos, mas aqueles anos entre a infância e a primeira juventude, né? A juventude que começa a acender um pisca-alerta na nossa mente para que a gente comece a tomar um rumo na vida, de certa forma, pelo menos na nossa formação. O seu currículo vital diz da sua formação em comunicação social com habilitação em relações públicas e jornalismo pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Também nessa faculdade, nessa universidade, você tem uma pós-graduação em marketing. E daria aqui para a gente desfiar o seu currículo, que daria, só isso já daria um podcast inteiro, né? Mas vamos nos ater aqui aos primeiros anos da sua formação. Como é que foi para você a descoberta da comunicação, e as relações públicas também fazem parte disso? Como é que foi para você a descoberta dessa possibilidade de utilizar essas ferramentas aí da sua formação acadêmica para se desenvolver no seu ofício, o ofício da comunicação? Pois é, Érico. Na verdade, desde a minha infância, ou quando eu tinha 11 anos, eu fui para o seminário. Fui estudar no Seminário Seráfico São Fidélis, aqui em Piracicaba. Eu queria ser frade capuchinho. Olha que beleza, né? Eu ia ser frade. Porém, o seminário fechou. Acho que depois de 2 anos que eu tinha ingressado no seminário, ele fechou. E aí, então, eu fiquei mais 1 ano como semi-interno, só estudando lá, e depois eu acabei saindo mesmo, porque o seminário não ia mais formar frades capuchinhos aqui em Piracicaba. Então, aí eu já fui para o trabalho, né? Eu tinha 14 anos, já comecei a trabalhar já cedo, o meu primeiro trabalho foi no Alzequita Presentes Finos, e lá fui eu trabalhar, eu instalava antena, entregava gás, fazia cobrança, enfim, era um trabalho duro.
E aí, é claro que trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Então, foram vários anos aí até eu pensar que chegou a época de fazer uma faculdade. Que faculdade que eu vou fazer, né? A primeira que eu pensei em fazer foi agronomia, porque eu gosto muito de mexer com terra, porém eu sou um zero à esquerda na parte de exatas e para eu fazer o ingresso na faculdade de agronomia era necessário ter aí matemática, planilhas e etc., coisa que eu não domino nem um pouco, né? Ou não gosto. Daí tentei vestibular, não consegui, tentei engenharia florestal, também não consegui, e os anos passaram, eu fui, talvez jornalismo. Também não consegui nem no jornalismo, porque eu estava pensando em estudar em São Paulo, na Casper Libero, não passei também, porque justamente eu não tinha uma base, né, fantástica assim para poder participar de um vestibular de ponta. Aí eu falei, nesse meio tempo eu vou fazer o cursinho. Fiz o cursinho, não adiantou muita coisa também, porque talvez me faltasse essa base na área de exatas, né? Na física, na química e na matemática. Então, fiz uma hibernação aí de alguns meses e comecei a trabalhar. E eu entrei no Diário de Piracicaba, isso era 1978 ou 79, acho que 78, eu entrei no Diário de Piracicaba para implementar o sistema offset no Diário de Piracicaba, que era o Cecílio Elias Neto, que era o dono do Diário de Piracicaba. Eu fiz curso de datilografia, então eu sou um exímio datilógrafo, vamos dizer assim, e bato com todos os dedos. E eu trabalhei na União de Veículos, na área de contabilidade, mas para fazer lançamentos de notas fiscais, e tinha uma máquina lá elétrica que era Audit 1513, eu trabalhava com essa máquina aí e eu datilografava muito, muito rápido, né? Eu tinha as manhas para fazer isso. Aí, essa prática, por 3, 4 anos que eu trabalhei lá na União de Veículos, me deu uma habilidade bastante grande para datilografar. E ao entrar no diário para implementar o offset, tinha a fotocomposição. O que era fotocomposição? Eram máquina elétrica, de datilografar elétrica, porém era todo um sistema moderno, que na época era assim que estava desenhado, né? E eu fui fazer o teste, eu passei na primeira, porque tinha lá um teste para datilografar um texto, eu fiz bem rápido. E a moça que estava dando treinamento, ela falou, nossa, você é muito bom em datilografar. E foi realmente, tanto que eu fiquei supervisor, eu entrei como supervisor da área de fotocomposição em O Diário. E o Diário não foi fácil a implementação do offset, porque veio de um sistema que era o sistema quente, que era com linotipo, que era chumbo derretido para fazer o jornal, que era um desastre assim, complicado, de tão complexo que era para fazer, e de repente veio o sistema offset. Só que essa transição do linotipo para o offset é um pulo muito grande, né? E essa adaptação também ela é complexa. Então, o diário demorava um século para sair. Eu entrava 1h da tarde e saía a hora que o jornal era rodado, né? Essa era a dinâmica. Mas eu estava adorando aquilo, porque era um desafio muito grande. É bem interessante isso. E até meus pais, eles questionavam, falavam, pô, você está trabalhando muito. Eu falei, não é que está trabalhando, é necessário, é preciso isso. E muitas vezes, então, entrava 1h da tarde, saía lá 5, 6 horas da manhã, ia para casa, dormia um pouquinho e voltava novamente. Mas aquilo parece que era uma delícia fazer aquilo. Você saía, falava, não sento mais nessa cadeira. No dia seguinte, você não via a hora de chegar. Isso fez com que eu tivesse um conhecimento bastante grande, né, dos processos produtivos na fabricação do jornal. E interessante que nessa época, né, nessa mesma época, eu tinha uma irmã, a Páscoa, trabalhava na Caterpillar. Ela era secretária na área de engenharia e ela
acho que talvez penalizada, ou vendo eu trabalhar bastante assim, olha, ela veio com uma informação, olha, tem uma vaga lá na área de engenharia, que era, acho que é para fazer cópias de desenho, alguma coisa assim, era para operar uma máquina lá na área do escritório, e eu esnobei a Caterpillar, falei, olha, eu agradeço, mas eu não estou interessado, porque eu estou adorando o diário. Eu levei uma saraivada de críticas lá do meu pai, principalmente, né? Falou, pô, mas você... Tipo, eu falei não para a Caterpillar? Sim, eu falei, porque me deu vontade de falar não. Acabei não me interessando por aquela vaga. Interessante que, a partir daí, eu entrei na faculdade, fui fazer publicidade e propaganda, foi o que eu consegui entrar. Estava ali no segundo ano de publicidade e propaganda quando surgiu a ideia ou surgiu a oportunidade de fazer um estágio na Caterpillar na área de comunicação. Eu podia fazer sendo aluno de publicidade e propaganda. E eu fui pleitear a vaga e na entrevista eu soube que eles queriam alguém que tivesse, acredite se quiser, experiência em produção de jornal. E dentre os candidatos, eu era o único que eu tinha esse conhecimento adquirido em O Diário de Piracicaba. Então foi aí que a porta, né, ou as portas se abriram e eu comecei a fazer o estágio na área de comunicação da Caterpillar. E tinha uma pessoa, né, o Marcos Molina, que veio da Editora Abril de São Paulo, e veio gerenciar a área de comunicação. Ele veio de São Paulo para Piracicaba para gerenciar a área de comunicação. E o Marcos Molina, esse senhor, eu conheci numa visita que eu fiz como aluno da Unimep na Editora Abril. E o Marcos Molina que coordenava o programa de visitas da Editora Abril. E eu tinha esse contato com ele. Daí eu falei da visita, ele que estava entrevistando. Resultado, eu fui contratado como estagiário, então, da Caterpillar na área de comunicação. O Marcos Molina ficou pouco tempo na empresa e ele já estava indo para Souza Cruz, uma empresa do Rio de Janeiro que fabricava cigarros e tal. Ele era um relações públicas também e me chamou, falou, olha, eu vou sair, eu vou indo para Souza Cruz. Eu não vou te prometer nada, mas eu acho que você tem um perfil para relações públicas. E eu estava gostando da área, falei, opa, que legal, eu vou fazer o seguinte, vou mudar de curso. E mudei. Eu saí de publicidade e propaganda, eu estava no segundo ano, que era básico. A partir daí, eu estava já no quinto semestre, né? Os 2 primeiros anos eram básicos. A partir do quinto semestre já era específico, área de relações públicas, jornalismo ou publicidade. E eu, no meio aí do quinto semestre, eu saí para fazer o quê? Relações públicas, e eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tive, porque eu me identifiquei com essa profissão. Antes que o meu estágio terminasse na Caterpillar, eu tinha 2 anos de estágio, eu estava estagiando ali, portanto, 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio surgiu uma oportunidade para ser trainee na Champion Papel e Celulose, uma fábrica de papel em Mogi Guaçu, a 100 quilômetros de Piracicaba, porque um gerente que foi contratado na área de relações públicas passou pela Champion e viu que não era para ele aquela vaga, porque estavam buscando um trainee e não um profissional já pronto, né? Ele me deu o toque, falou, estão contratando trainee lá, por que você não vai lá? Eu fui e eu fui contratado, né? Na entrevista lá, eles estavam procurando alguém exatamente com o meu perfil. E você vai falar que é sorte, alguém lá em cima gosta de mim? Pode ser, Érico. Eu acho que gosta, porque eu fui ser trainee na Champion Papel e Celulose, justamente numa fábrica de grande porte, como era a Caterpillar. E lá, portanto, eu fiquei exatamente 1 ano como trainee, 20 dias antes de completar 1 ano como trainee, aí sim eu ia ser funcionário. Aí eu fui chamado pela Caterpillar se eu queria retornar em função de um acidente que teve com
o profissional de lá da Caterpillar, eles me convidaram para retornar. E o convite foi uma oferta assim que não deu para falar não. Foi uma oferta irrecusável, né? Eu tinha que voltar para Piracicaba, com um salário muito maior do que eu iria ganhar lá na Champion, e eu conversei com o meu gerente, meu diretor. Eu disse que a proposta era irrecusável e eles entenderam, e eu acabei retornando para Piracicaba. Então eu volto em 1984 e assumo, em fevereiro de 1984, eu assumo como assistente de relações públicas na Caterpillar Brasil. Claro que o desafio era grande também, porque agora eu era funcionário e não mais estagiário na Caterpillar. E aí, então, começou minha trajetória profissional. Percebi que dentro de uma empresa como a Caterpillar era necessário o inglês, era necessário o espanhol, e isso eu não tinha até então, eu tinha parcialmente só, né? Então, fui atrás, um pouco antes até de eu me ingressar na Caterpillar como funcionário. Nesse meio tempo que eu trabalhei na Champion, eu fazia inglês em Campinas. Então, ia fazer o curso de inglês na cidade de Campinas e retornava para Mogi Guaçu para trabalhar no dia seguinte. E essa formação, né, do inglês, do espanhol, porque a gente tinha que falar outras línguas também para executar a função de dentro da área de relações públicas, né? E também não é só isso, teve que fazer pós-graduação. Fiz pós-graduação em marketing aí na Unimap, fiz uma pós-graduação também em recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas, que é na sequência, isso ao longo dos anos, né? E um MBA pela FIA USP em administração também, porque ao longo de uma carreira de quase 40 anos, você não pode parar de estudar nunca, né? Você tem que ir se aprimorando dentro da sua formação, para que você tenha possibilidade de ascensão profissional. Se você fica estagnado, não é possível você crescer profissionalmente. Então, a empresa, claro, que ela dava oportunidade, boa parte, ela bancava, inclusive, da instrução dessas pós-graduações, a própria Caterpillar bancava. Então, foi bem interessante, uma formação que eu olho para trás e eu falo, puxa vida, valeu a pena, foi uma trajetória gostosa, né? Sem grandes conflitos, e foi uma trajetória bastante boa pela qual eu passei. Ô Nassi, na sua carreira tem várias empresas marcantes, não só para Piracicaba, mas até para o mundo. Você passou pelo Jornal de Piracicaba, pelo jornal O Diário, você desempenhou funções muito relevantes, para lá de relevantes, aliás, na Caterpillar Brasil. Então, conta pra gente dessas experiências, desses trabalhos, desses serviços prestados aí a essas empresas. Como é que é desenvolver a comunicação? Como é que é lidar com pessoas? Você é formado em relações públicas também, tem na sua formação as relações públicas. Como é que você viu essas funções todas dentro do ambiente de empresas tão distintas, né? Até em dimensões, né? A Caterpillar talvez seja a maior de todas aí pelas quais você passou. Como é que é lidar com gente em diferentes empresas, em diferentes dimensões tem essas empresas, né? Eu imagino que, claro que a comunicação entre as pessoas, vender o peixe das empresas, né? De certa forma, né? Incluindo o marketing também, lidar com a sociedade, fazer a ponte entre a empresa e a sociedade, né? Principalmente na Caterpillar. Como é que é ter estado em veículos de comunicação, em multinacionais? Qual que é a diferença entre essas empresas e como é que você vê o seu papel
desempenhado em todas essas empresas, essas instituições praticamente? Olha, Érico, é uma delícia falar de comunicação, né? Eu não sei, para mim é tão natural que eu não me esforço em nada para me comunicar. Sai de dentro, né? Então, quando a gente faz aquilo que gosta, parece que você nem sente. É um hobby, né? É um prazer. Então, eu nunca tive problemas nenhum com a segunda-feira, rapaz. Eu sempre gostei de trabalhar, então, e trabalhar com o que eu gosto, portanto. Então, lidar com pessoas, eu acho que é um desafio bastante grande, né? Tem gente que não gosta porque não tem muita paciência em ouvir o outro. Eu, particularmente, eu gosto. Eu acho que é o que me dá o sustento, é o que me coloca para frente, né? Lidar com pessoas. E durante toda a minha trajetória profissional foi essa lida com gente, com pessoas. Eu sempre tive uma veia de gestor, né? Eu sempre fui supervisor ou fui gerente. Enfim, eu tive uma veia de gestor justamente porque é uma característica minha. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto muito de conversar, eu sou muito espirituoso, eu sou bem-humorado, né? Então, isso aí ajuda. Às vezes, até naquelas situações mais complexas ou mais difíceis, tenta dar uma leveza, pelo menos é uma característica que, pelo menos eu acho que eu tenho, né? E durante a minha trajetória profissional, em todas as áreas pelas quais eu passei, em todas as empresas pelas quais eu passei, eu acho que isso ficou bem pontuado, né? Mais especificamente na Caterpillar, eu acho que foi mais premente justamente pelo tipo de trabalho que eu fazia na Caterpillar. Claro, de início da carreira como relações públicas, especificamente coordenando o programa de visitas, né? Eu recebia clientes nacionais e internacionais para mostrar a fábrica. Era um vendedor não direto, né? Eu não promovia uma venda direta de produtos. Eu vendia uma marca, eu vendia uma empresa, eu vendia a qualidade daquela empresa. Então eu costumo dizer que era uma venda indireta. Eu estava lá mostrando processos produtivos, pontuando processos de destaques para a qualidade do produto, para os benefícios que essa qualidade traz para o cliente, enfim. E a empresa dá oportunidade para que a gente se desenvolva nessa área também, né? Tanto que eu saí da área de comunicação no início dos anos 2000 e fui para a área de marketing. Marketing, que legal. Completamente diferente. Eu saí de comunicador, eu fui ser consultor de produtos na área de carregadeiras inicialmente, depois na área de tratores de esteiras. Então, de repente, eu estou numa cadeira que eu sou um consultor sênior de produto e logo vem o revendedor e já começa a ligar falando de um probleminha que ele teve na máquina e qual era a solução que eu teria para apresentar. É interessante isso. Imagine o que eu não fui pesquisar na área de engenharia, coitado dos engenheiros lá, que não podiam mais me ver. Mas tinha uma pessoa lá na engenharia que ele falou, cara, você não nasceu sabendo, você vai ter que ir aprendendo. É assim mesmo. Ele teve uma paciência de Jó comigo. O Evaldo é um cara que até hoje eu agradeço essa paciência que ele teve comigo, né? O Evaldo foi um cara que me carregou, né? E me ensinou muita coisa. E, de repente, eu sou jornalista, eu sou relações públicas e eu estou falando de produto. E as pessoas imaginavam, nossa, você é engenheiro? Eu falei, não sou engenheiro, eu sou jornalista, eu sou relações públicas. Mas eu vou atrás, eu tenho que estudar. Então, houve muito estudo, muita dedicação para que chegar ou para se desafiar em fazer coisas novas. Interessante que eu cheguei para o presidente na época, que era o Cristiana, quando eu fui ser promovido para a área de marketing, eu falei, eu estou um pouco apreensivo, porque eu não conheço nada de trator, né? Eu não conheço nada de processos produtivos. Ele falou, Bonassi, eu sou presidente, eu também não conheço nada. Então, isso me animou. Então, você vai aprendendo na prática, né? Isso me deu, acho que uma boa cancha,
fez com que eu acreditasse em mim, né? E com o tempo você vai desenvolvendo, você vai fazendo coisas, e quando você olha para trás, meu Deus, já se passaram aí quase 40 anos. Foi o período que eu fiquei entre estágio e funcionário dentro da Caterpillar, uma excelente empresa para se trabalhar. Recomendo quem puder trabalhar na Caterpillar, faça isso, porque vale a pena. Uma empresa bastante humana e que produz aí tratores líder mundial. Não vou precisar fazer a propaganda aqui, mas é uma empresa de ponta mesmo. E eu tenho muito que agradecer as oportunidades que eu tive durante todos esses anos, né? E foi uma trajetória assim que, olhando para trás, eu acho que valeu a pena tudo o que eu fiz lá, e até hoje eu agradeço essas oportunidades que eu tive. Um belo dia, você limpou as gavetas e se despediu da Caterpillar, partindo para uma aposentadoria. E eis que chega, até mesmo um pouco antes dela, uma perspectiva pessoal de busca de um novo caminho, literalmente, o caminho de Santiago. O que você pode dizer para a gente, Bonassi, sobre essa sua aventura da existência? Pois é, Érico. A minha aposentadoria na Caterpillar, na verdade, eu tinha participado de algumas reuniões, de algumas apresentações, que na Caterpillar a gente chamava de a carreira do futuro. O que é a carreira do futuro? É você se preparar para se aposentar. Muitas pessoas não fazem esse preparo. E aí a hora que se vê, ou a hora que se dá conta de que todos os dias são domingo, leva um susto, né? Porque não tem mais aquela rotina do trabalho, né? Particularmente, eu acredito que eu tenha me preparado assim para esse momento. Eu não sou aquele saudosista, né? Que fica, saí da Caterpillar. Não tem problema nenhum. A vida, aliás, existe vida fora da Caterpillar, sim, claro que existe. Então eu não tive problema nenhum. Saí numa sexta, na segunda-feira eu não estou mais na Caterpillar, isso não me pertence mais. A vida que segue e sem problema algum. Claro que eu tinha projetos para futuro, eu tinha botado na cabeça, eu não quero mais trabalhar, né? E aí entra então aí o caminho de Santiago que você mencionou, Érico. Na verdade, em 2002 eu fiz o caminho de Santiago, o caminho tradicional de 800 quilômetros, e como eu tinha um produto para ser lançado, uma carregadeira que estaria sendo lançado no final do ano de 2002, eu tinha 30 dias para fazer o caminho de Santiago de 800 quilômetros. Tirei férias, convenci meu chefe que eu podia fazer o caminho e retornar para o lançamento, e ele me deu, né, aquele checklist. Ele falou, olha, enquanto não estiverem todas o checklist aqui do lançamento do produto não estiver em ordem, vai chegar lá, se não tiver em ordem, você não vai fazer o caminho de Santiago. Então eu tive que correr durante o ano de 2002, profissionalmente ali, colocar a casa em ordem para que eu pudesse viajar com uma certa tranquilidade, né? E deu certo, acabou em setembro de 2002, lá fui eu para o caminho de Santiago. Só que, como eu tinha 30 dias para fazer o caminho, eu falei, quanto mais rápido eu fizer, melhor. Aí eu consigo descansar um pouquinho no final. Comecei a caminhar num domingo e, de repente, eu saí daqui na sexta-feira, comecei a caminhar no domingo, fiz o caminho de Santiago de 800 quilômetros em 22 dias, o que é uma loucura, não recomendo que façam isso. Porque é muito rápido, deu uma média de 37,5 quilômetros por dia, mas teve dia que eu andei 50 quilômetros, teve dia que eu andei 25 quilômetros, enfim, você não anda quanto você quer, você anda quanto você pode lá no caminho de Santiago. Claro que tem uma série de histórias para contar que não vem ao caso aqui, mas durante esse caminho, no 11º dia, eu senti dores muito fortes na perna, e essa dor me acompanhou até o final do caminho, né?
que eu completei lá na cidade de Santiago de Compostela. Quando chega o peregrino lá, é claro que é um momento único, gostoso, excelente, só que eu olho para trás e falo, nossa, foi muito rápido. Eu acho que esse caminho ele tem que ser feito de uma forma muito mais tranquila, com calma, sem pressa. E aí, então, lá em 2002 mesmo, eu decidi, quando eu me aposentar, eu vou fazer o caminho de Santiago novamente, mas numa outra perspectiva. Um caminho que seja mais tranquilo, sem pressa, sem querer chegar rápido, sem lançamento de produtos para ficar martelando na cabeça da gente. Então foi isso que aconteceu. Quando eu saí da Caterpillar aposentado, saí tranquilo, porque eu tinha esse projeto. Aí eu falei, vou me preparar, vou fazer um treinamento, e aí eu tomei uma decisão também meio maluca, né, de fazer o caminho de sair no meio da Borgonha, lá na França, que é a Catedral de Maria Madalena, na cidade de Vézelay, e comecei a andar lá em cima, pelo menos esse era o plano, né? Vou até o sul da França e de lá faço novamente o caminho que eu fiz em 2002. E foi isso que eu fiz. Falei, eu tenho 3 meses para fazer, foi um projeto aí de longa duração, fiz todo o meu treinamento, comprei todo o meu enxoval de peregrino, né, para fazer uma mochila bacana e tal, e comecei lá a andar. Isso aí foi em março de 2018, 1.000 quilômetros na França, fiz lá os 800 quilômetros no norte da Espanha, no caminho de Santiago, no caminho francês. Cheguei acho que um mês antes do que imaginava. Aí eu falei, vou continuar andando. Fui até Muxia, fui até Finisterre e fui descendo até por Portugal. Saí da Espanha, entrei em Portugal, no caminho de Santiago mesmo, só que sentido inverso. E acabei chegando no Santuário de Fátima, né? Foram 2.500 quilômetros que eu fiz em 3 meses de caminhada. Eu não imaginava que eu fosse fazer tanto, não era essa a ideia, mas eu estava com uma passagem comprada, então eu continuei andando, né? Foi uma experiência única, né? 3 meses de caminhada lá nos caminhos de Santiago de Compostela. Recomendo para quem gosta de andar, e eu fiz esse caminho sozinho, inclusive é uma boa dica para autoconhecimento mesmo, tá? Para reflexão, numa nova fase da vida, já aposentado. Eu tinha já aposentadoria aqui, porém eu tenho uma filha, a Natália, que em 2018 ingressou na faculdade de medicina. Eu estou me aposentando, a minha filha entrou na faculdade de medicina como segunda faculdade, né? Ela fez psicologia inicialmente e depois ela optou pela medicina. E não tem problema, vamos lá, Natália, né? Eu dando maior força para ela, e hoje ela já está no 5º ano, já é 80% médica, no ano que vem ela se forma. Então, foi uma trajetória bacana aí dentro do caminho de Santiago, a Natália iniciando a faculdade de medicina, eu fiz o caminho e curtindo minha aposentadoria, curtindo sim, eu tenho a minha casa que eu construí foi para que eu tivesse atividades para fazer quando eu estivesse aposentado. Então, eu construí a casa, eu que cuido do jardim, eu faço horta, tenho pomar, cuido de tudo que tem lá. Então, foi justamente, você tem que ter o que fazer, porque a gente vem desse ritmo, né, de trabalho, não dá para parar de uma hora para outra e não fazer nada, ficar vendo televisão, não é por aí, né? Então, essa é a minha carreira do futuro. Justamente me dedicar às coisas da minha casa, à minha família, à minha mulher, e, enfim, é por aí, né? E hoje olho para trás, eu gosto de olhar para trás e ver, não reclamo de nada, eu olho e falo, tem mais aqui agradecer tudo isso que aconteceu nesses anos todos. Conta pra gente do seu desafio de assumir uma rádio pública, uma rádio voltada para o cidadão de Piracicaba, que tem uma programação qualificada. O que você espera realizar à frente desse novo desafio
De desafio em desafio, apareceu mais esse, né, na sua vida. Diretor-presidente da Educativa FM Piracicaba. Você vê que coisa, rapaz. Lá estava eu aposentado, tranquilo. Aliás, estava na praia, né? Eu e meu irmão Luiz estávamos na praia, quando de repente me toca o telefone e alguém disse: olha, o prefeito eleito Luciano Almeida está querendo falar com você, vai te convidar para assumir a área de comunicação da prefeitura. Falei: oi? Meu Deus, eu nem tenho contato com o Luciano, claro que eu conhecia de vista, sim, mas nada muito tão próximo. Quando aí eu fiquei pensando, bom, eu posso pensar, sei lá, eu tô na praia, não sei. Não é para pensar, não, ele vai te ligar daqui a pouco. Eu falei: puxa vida, o negócio é sério. Aí toca o telefone, o Luciano me convidando então para assumir a área de comunicação da prefeitura, já no início do ano de 2021. Levei um susto, né? Puxa vida, porque não imaginava voltar a trabalhar, não estava, em hipótese alguma, querendo fazer isso, mas na conversa que nós tivemos assim, foi mais ou menos, não foi um convite, foi como uma convocação mesmo, né? E eu gosto muito de repetir a frase que ele usou: olha, Bonassi, eu preciso de alguém que trabalhe muito e ganhe pouco. Eu acabei aceitando, mas foi uma boa aceitação, eu diria, porque é uma coisa nova. Então eu sou movido a novos desafios, né? Então essa possibilidade, né, de atuar no setor público, uma experiência que eu não tinha tido até então, acho que isso aí me motivou a aceitar. E falei: bom, vamos embora então, como é que trabalha, né? Iniciamos em janeiro de 2021. Eu me lembro que no telefonema que o Luciano deu, ele falou bastante da rádio educativa, que ele tinha algumas ideias lá para a rádio e tudo mais, mas só que nós descobrimos que a rádio não pertencia à área de comunicação da prefeitura, pertence sim à Secretaria da Educação e não Comunicação. E aí a gente ficou um pouco aguardando o que iria acontecer com relação à indicação do diretor-presidente da rádio. Então, o secretário da Educação é que faria a indicação do diretor-presidente da rádio. Ficamos aguardando. O primeiro secretário da Educação saiu, que era o João Marcos, acabou saindo, e aí assumiu o Gabriel Ferrato. E eu tinha interesse na rádio educativa no sentido de fazer a divulgação das coisas da prefeitura aqui na rádio, que é uma rádio pública. É importante que a população saiba o que está acontecendo na nossa cidade, principalmente na prefeitura de Piracicaba. Tem muita coisa, acontece muita coisa no dia a dia de uma prefeitura que está administrando uma cidade como a nossa, desse tamanho que ela é, né? Aí o Gabriel assumiu como secretário da Educação e acumulando aí a vice-prefeitura, ou como vice-prefeito, e eu fui falar com o Gabriel próximo ali no início de setembro, fui falar com o professor Gabriel que colocasse alguém, ou tentar, eu ia recomendar alguém para assumir a direção da rádio, porque eu tinha interesse em fazer divulgação. E o Gabriel, o que ele me pergunta? Por que você não assume? E eu: pois não? Por que você não assume? Eu falei: não sei, eu estou na área de comunicação. Eu falei: não, bom, enfim. Na conversa, eu acabei assumindo, então, a direção da rádio. Eu não sou radialista, mas é aquela coisa, são novos desafios, né? Entrei aqui na rádio e, olha, parece que é o bichinho que pica a gente e se fica apaixonado por isso tudo. 99 anos de rádio no Brasil em 2021, esse ano 100 anos de rádio no Brasil, e olha, foi acho que uma decisão mais acertada que eu tive, porque é uma delícia trabalhar na rádio. Você, Érico, que é radialista, sabe o quanto é gostoso você estar nesse ambiente de rádio. E, claro, que a gente tem uma série de limitações, né? Principalmente nesses 2 anos últimos de pandemia.
os concursos públicos estão suspensos ou estiveram suspensos por 2 anos praticamente, e aqui na rádio a gente não teve reposição, não só aqui, como em todas as secretarias, não tivemos reposição de pessoas que se aposentaram, de pessoas que morreram, de jornalistas, Annelise, por exemplo, que se aposentou no início desse ano, enfim. A partir de agora a gente está começando a engrenar novamente, então os projetos futuros aí, claro que é repor boa parte desses profissionais que não estão mais aqui na Educativa FM. Tem a área de programação, por exemplo, que é a Juliana Proti, que só tem a Juliana que faz a programação da Educativa. Então, é uma dedicação 100%, né? O tempo todo ela tem que dedicar a esse trabalho que não é fácil. Então, ela tem que sair de férias também, ela tem o direito de ficar doente quando se ficar, e aí tem que ter alguém para substituir. Então, é claro que a gente está endereçando essas necessidades de novos concursos futuros aí para a gente fazer essas reposições. Em paralelo, vamos trabalhar também, isso aí dá um spoiler aqui em primeiríssima mão, Érico, vamos trabalhar também aí na marca, né, nesse logotipo da nossa rádio. E, grata surpresa aqui, a Rádio Educativa FM ganhou de presente uma nova marca feita pelo designer Emílio Moretti, que a gente agradece muito essa bondade em nos ceder. O Emílio Moretti, que é um grande amigo de infância ou de adolescência, estudamos juntos, né, no colegial. E o Emílio Moretti hoje é um design de renome internacional e ele fez a marca está bacana, não vou dar spoiler, na hora certa a gente vai fazer a divulgação dessa marca aí, quem sabe já no início do ano que vem a gente já coloque essa marca em ação, né? Já coloque no ar. Então, tem essa nova marca que a gente já criou, já está pronta, e também o nosso projeto futuro é de reformar a nossa casa aqui, né? A nossa Rádio Educativa FM. É necessário permitir aí uma acessibilidade melhor, ou nós temos dificuldades. Esse prédio aqui ele foi adaptado para ser a rádio, onde a gente está localizado aqui na Marechal Deodoro. Então, essa casa, né, ela foi adaptada para ser a rádio, mas é claro que precisa de uma melhor acessibilidade, de estúdios mais amplos, de modernização. A parte de informática, a gente já contando aí com a colaboração do nosso secretário Bruno Rosa, que está dando todo o apoio para nós, já processou a troca dos computadores, a gente já está com cara nova aqui, com computadores novos, e aí a ideia é a gente dar uma modernizada, uma repaginada, não só na marca, mas na casa também, e com novos profissionais futuros, aí a gente vai dar uma mexida na programação. Tem vários programas de rádio que era da Educativa, que a gente não consegue trazer de volta, porque nós temos as limitações de técnicos que têm que fazer a gravação dos programas. Aí, com o passar do tempo, com os concursos, a gente vai colocar essa ordem na casa e, quem sabe, a gente vai ter uma rádio com uma programação ainda melhor do que nós temos hoje. Nossa audiência, ela é bastante seletiva, o pessoal é exigente e, por favor, não mexam muito na programação que o pessoal chia. Então, ela tem um padrão que vem já de anos e a gente pretende manter, aquele time que está ganhando, não vamos mexer não, vamos manter essa programação de altíssimo nível, que é a Rádio Educativa FM 105,9. É isso aí, Bonassi. Queria te agradecer imensamente pela disponibilidade, pela gentileza em atender a este humilde, porém ilustre podcast. Um podcast que se faz ilustre, chamando gente ilustrada como você. Gostaria que você deixasse aí um recado final, como você pode ser encontrado na internet, na rádio. Aproveitar para te agradecer pelo papo bacana que nós tivemos na rádio no mês de outubro junto à Adriana Passari.
a jornalista Adriana Passari, no programa Notícia 105, da Educativa FM Piracicaba, no qual você atua como um comentarista e um braço direito da Adriana, né? Então, muito obrigado. Deixa aí o seu recado final para a nossa ilustre audiência. Pois é, Érico, eu aqui agradeço essa oportunidade de conversar no seu ilustre podcast. É uma distinção, me sinto todo orgulhoso em fazer parte desse time agora, né? Pela minha primeira vez aqui num podcast. Agradecer essa oportunidade de compartilhar a minha trajetória, vamos falar, né, de vida e profissional. Se eu pudesse contribuir, o mínimo que seja, para inspirar o jovem ou quem está nos ouvindo aí a ingressar nessa área profissional e dar um passinho para frente como pessoa e como profissional, já valeu a pena. Eu acho que é importante essa troca de experiências, é importante a gente se inspirar em algumas pessoas para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. Então é isso, Érico, eu agradeço essa oportunidade, tenho certeza que os nossos ouvintes da Educativa FM vão apreciar bastante a programação futura que nós estamos desenhando. Eu não sou muito de mídias sociais, embora seja da área de comunicação, não é a minha praia, você não vai me ver postando isso, postando aquilo, não é a minha praia mesmo. Se quiserem me achar, eu estou aqui na Educativa, sempre que quiser, sempre de portas abertas para as oportunidades que tenhamos aí para a nossa cidade e região, em termos de eventos, de promoções, tudo que diz respeito aos artistas locais. A gente abre esse espaço da Rádio Educativa, que é para isso mesmo que ela existe. Serviço de utilidade pública, a gente está sempre fazendo a veiculação, porque esse é o nosso DNA, né? É notícias, informação e utilidade pública. A gente está aqui à disposição na Educativa e se precisarem de mim, estou à disposição. Forte abraço a todos e sucesso para todos nós. Muito bem. E chegamos ao fim de mais um episódio da nova temporada do Ilustre Podcast. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @ilustre.podcast. Segue a gente também no nosso canal do YouTube Ilustre Podcast. Se inscreve lá, ativa as notificações. E se quiser escutar a gente nas plataformas digitais de áudio, vá ao Spotify, ao Google e ao Apple Podcasts. Em todos esses canais você pode saber dos nossos novos episódios, sempre às quartas-feiras, novos episódios para você ouvir, com gente ilustre e ilustrada. Eu sou Érico San Juan e esse, você já sabe, é o Ilustre Podcast.